E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de lista, né? Mais um vídeo de top. A coleção já lançou e vamos fazer um top 10 de Reinado Arrepiante de uma forma bem tranquila. Você vai começar a ver aqui as cartas que são mais voltadas para o competitivo, vai ver que é um pouquinho diferente das cartas que estão muito caras, que normalmente atinge o público colecionador. Mas Reinado Arrepiante lançou agora, dia 18 de junho, então as cartas estão bem quentinhas, bem fresquinhas, para você que quer atualizar os seus decks e saber o que mais está jogando competitivamente falando. Vamos fazer aqui uma lista. Hoje eu vou fazer essa lista dentro do Pokémon TCG Online, então se você quer baixar o Pokémon TCG Online, tem versões disponíveis para Android, iOS, Mac, PC, é um jogo gratuito. Como eu tenho as cartas, isso vai me ajudar a ganhar um pouquinho de tempo na edição, que eu quero soltar muitos vídeos aqui para vocês, então isso acaba me ajudando bastante. Então vamos lá, nesse momento eu já tenho aqui várias cartas da coleção, nem todas representam o meu top 10, né? Mas eu acho que aqui vocês estão com tranquilidade com as menções honrosas e vai virar meio que um jogo aqui para saber quais são as melhores cartas. Eu vou falando aos poucos em cada uma das posições, tá? Mas dentre aqui, acho que tá o top 10 de todo mundo praticamente. Dificilmente vai ter alguma carta aqui que, sabe, não esteja no top 10 da maioria das pessoas. Mas sem mais enrolações, se tiver um botão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal porque você ainda não é inscrito. Se você puder deixar o seu like nesse momento, deixa o seu like. Não esquece de colocar também, enquanto eu vou falando, você viu alguma carta aqui, já coloca quais são as que você gosta, tá? Se você já sabe. Se você não sabe o que elas fazem, tem um vídeo com review completo. Todas as cartas, aí não são só as melhores pensadas no competitivo, não. São todas as cartas da coleção mesmo. Top 10, vou começar com ele, Inteleon, cara, na 10ª colocação aí, golpe fluido, habilidade gatilho rápido, isso daqui tá jogando bem demais. Durante seu turno você pode colocar 2 contadores de dano em um dos Pokémon do oponente. Isso sempre foi bom no Pokémon TCG e sempre vai ser bom. Eu tô aqui com a lista, essa lista daqui inclusive foi feita junto com o Vini, tá? O Vini Fernandes, que hoje é o primeiro colocado aí do mundo em Pokémon TCG Online, não do Brasil, do mundo, e ele tá bem disparado, segundo colocado. Tem um cara que joga muito, né? Um cara assim, né? Quando eu falo assim. O Vini tem 13 anos, mas ele não deixa de ser o melhor jogador do mundo hoje em pontuação aí no Pokémon TCG Online. Teleonzinho aqui, coloca 2 marcadores de dano todo turno. Isso sempre foi muito forte no Pokémon TCG. Toda vez que sai uma carta dessa, ela sempre fica entre as melhores cartas da coleção. E ela sempre acaba mudando um pouquinho mais. Eu tava vendo uma Mirror de Urshifu, sem dúvida alguma o deck de Urshifu, o Urso Azul Golpe Fluido, que já era forte, nessa coleção apenas ficou mais forte com essas opções do Inteleon. Agora ele, né, consegue fechar vários danos que não fechava antes e consegue chegar numa tática parcelada, né? Porque o Inteleon, ele não fica com um em campo. Normalmente você pode ter 2 Inteleons, 3 Inteleons, e aí você começa a colocar muito dano extra. Fora que quando tem Pokémon Baby, né, ou é um deck de evolução, de Pokémon de apenas um prêmio, você consegue limpar essas cartas da mesa com uma facilidade muito grande. Vai jogar demais, pra você que gosta aí de golpe fluido. Ainda vamos ter nas próximas coleções mais cartas sendo lançadas para os 2 estilos, né, de batalha aí, o vermelho e o azul. Então fica bem de olho nessa carta aí. 9ª colocação, vamos de Melony, a nossa aceleradora de energias para Pokémon de água, né? Acelerar, na verdade, a energia de água em Pokémon V. Não tem essa limitação, não. Assim como a Soldadora. A diferença é que a Soldadora podia ligar até 2 cartas da sua mão de energia básica de fogo em qualquer Pokémon e você comprava 3 cartas. Só que você precisa de ter as energias na mão. A Melony não. A Melony pega o recurso da pilha de descarte, então você não precisa ter muita coisa. E ela também, depois de ligar a energia, compra 3 cartas. O lance é que aqui nós estamos limitados a ligar em Pokémon V. Então a gente não pode dar aquela Soldadora no Volcanion, né? Soldadora no Reatran, que é um Pokémon GX, né? Ali, então aqui é só Pokémon V, mas não tem muito problema. E é aquele grande acelerador que vai deixar os decks de água, enquanto essa carta estiver no formato, vai ter sempre um respiro. É aquele tipo de carta que deixa que possibilita a criação de vários decks. Não tem como uma carta dessa não ser respeitada competitivamente. A arte dessa carta aqui, Full Art, tá maravilhosa. Acho que os treinadores eles estão segurando várias Pokébolas. A Melony foi a que ficou com a Ultra Ball, muito bonita também. E tem a versão dela regular, tá, gente? Essa daqui é a versão regular, eu estava apenas ali com a versão Full Art. Mas 9º lugar para Melony por conta da oportunidade de acelerar a energia no tipo água. Você pode colocar em atacantes incolores, mas no geral ela vai sempre possibilitar
novas estratégias com decks de água, graças à sua existência. É uma carta que não rotaciona agora, não rotaciona na próxima, rotaciona só depois. Então vai ficar 2 anos e pouco, 25, 26 meses jogando aí no formato. Em 8º lugar temos o Passimian, cara. Também golpe fluido, os caras estão voando, né? O golpe fluido começou melhor na primeira coleção, e o golpe fluido parece que continua melhor na segunda coleção, né? Os caras vão ver se golpe decisivo surge alguma coisa assim de excepcional em Espada e Escudo 7, que até o momento não existe nada de excepcional não, né? Até o momento a gente tá meio que devagar com isso daí. O Passimian tá aqui graças à sua habilidade, porque ele aumenta 30 de dano quando seus Pokémon golpe fluido forem atacar Pokémon V e Pokémon GX no banco do oponente. E bom, tem várias opções, tem uma delas que tá até aqui nessa lista, por exemplo, o Zeraora, né, que bate 160 de dano em um Pokémon do banco. Se tá combado junto com o Passimian, ele vai causar mais 30 de dano. Então, onde não levava um Crobat, agora leva um Crobat V. A mesma coisa para o Urshifu, ele já chega assim, ó, casadinho com o Urshifu. Então, uma carta que eu acho que vai sempre jogar demais é aquela carta que entra como tete. Você fica assim, tô safe, não vou ser nocauteado. Aí o cara baixa o Passimian e te nocauteia. Ele não vai colocar o Passimian e já te mostrar assim, meu amigo, tô por dentro. Então é uma carta que pode chegar de surpresa. A existência dela é um pouco complicada. Nos torneios online, normalmente a gente sabe a decklist do oponente. Mas se não souber a decklist do oponente, a gente fica sempre com aquela surpresa, tem Passimian ou não tem Passimian, se tiver vai dar ruim, se ele conseguir buscar vai dar ruim, então eu acho que é uma carta que vai jogar sempre muito bem. O ataque dele é meio irrelevante, isso de causar 20 de dano a um dos Pokémon do oponente, mas a habilidade dele é extremamente broken. Aqui mais uma vez a gente tá com a arte do pré-lançamento, tá? Por isso que tá com a logo aqui, mas tem ele regular dentro da coleção também. Uma carta muito, muito da hora e muito boa. Lembrando, uma coisa interessante é que parece que passou um pouquinho de tempo nessas artes, né? Aqui ele tá com o Sobble e na arte do pré-release ele já está com um Drizzle, não é isso? Então assim, já deu uma, né? Ele já tá acompanhando ali o seu pupilo, como é que tá acontecendo. E depois um dia, com certeza, vai virar um Inteleon maluco que causa 20 de dano aí nos Pokémon do banco. 7º lugar vai para esse item maravilhoso que ajuda bastante o arquétipo psíquico, que chegou com tudo, né? Cristal Nevoado. Procure por uma carta de energia psíquica ou um Pokémon psíquico básico. Então é aquela famosa carta assim que você deixa o seu deck fit muito mais rápido, né? Começa a deixar ele mais enxuto e você consegue fazer o seu setup. Calyrex é um deck que quanto mais Calyrex você tiver, normalmente você vai ter mais força. Então te ajuda a fazer o setup, te ajuda a achar energia, para fazer compras depois. Então é uma carta que busca um ou outro e ela acaba ficando uma carta a menos no deck. É como se seu deck tivesse 56 cartas se você jogar com 4 cartas dessa, o que facilita bastante para cada vez mais você achar o exato recurso que você quer nas suas compras e jogando. Então, um baita possibilitador também do tipo psíquico isso daqui. Cristal Nevoado, tem a versão dourada, gostaria muito de ter, não tenho. Olha que carta maravilhosa, cara. Muito da hora, eu acho que é uma das melhores douradas que tem pra você tirar nessa coleção, juntamente com o Snorlax. Então fica bem de olho nisso daí. Cristal Nevoado não tem como ficar fora do top 10, provavelmente você vai ver isso no top 10 de todo mundo. Tá no seu também? Em 6º lugar, vamos falar dele, né? Astro da coleção, mas não é o que vocês estão pensando. Calyrex Cavaleiro Glacial VMAX. Bom, eu gosto muito desse Pokémon porque ele é rápido, a gente fez um teste em gameplay, pra mim funcionou exatamente como eu pensava. Ele não é aquela carta que você olha e fala assim, nossa, 400 de dano, 300 de dano, vai nocautear todo mundo. Mas ele tem 320 vida, tem aquela resistência dos VMAX, é difícil ser nocauteado, mas ele tem a fraqueza a metal. Dentro do bloco Espada e Escudo, talvez seja o pior tipo de metal de fraqueza que teria, né? O tipo metal para você jogar dentro de um ambiente competitivo. Ainda mais com cartas como Zacian, que são atacantes de 2 prêmios extremamente fortes. Então a fraqueza é o único ponto fraco dessa carta, o único. Ele, senão estaria até mais bem ranqueado aqui. Por 2 energias apenas, ele tem 2 bons ataques. Por 2 energias ele causa 10 mais 30 para cada Pokémon no banco, podendo causar até 160 de dano. E por 2 energias ele dá 10 mais, pode descartar até 2 energias para causar 120. Então você pode causar 10, pode causar 130, pode causar 250. Então o máximo que pode descartar são 2. E aqui você pode dar Melony e pode colocar a energia do turno. Então você monta ele, mesmo que você descarte todas as energias, sempre muito fácil.
Fogo não é um tipo a ser ignorado do formato, então água dá essa vantagem, você joga bem contra os decks ali que estão na disputa sem fraqueza. Metal é muito ruim, se fogo der uma sobrevivida e estiver jogando um pouco mais, pelo menos enquanto houver soldadora no formato, ele vai dar uma respirada um pouquinho melhor, sem dúvida alguma, mas é um pouco dramático aí as situações. A graça dessa carta é que ela é bem rápida, tá? Se você vê ela jogando no turno 1, quando você ganha na moeda, você já coloca uma energia no Calyrex V no primeiro turno. No segundo turno você já tá de Calyrex VMAX com 2 energias, colocando uma baita pressão no seu oponente, às vezes dando até um Giovanni chave, já que não tem a necessidade de dar a Melanie, que você conseguiu encaixar as energias. Eu acho que gera um certo desbalanceamento, vai ter uma bela vantagem aí pro seu lado. Em quinto lugar, vamos para ela, a primeira ave que a gente vai falar aqui, Zapdos de Galar V. Cara, essa carta, ela é uma diretaça, não é uma indireta, para Eternatus VMAX, que acho que a Pokémon Company já imaginava que ia ser um deck muito forte, né, nesse cenário de hoje, e precisava de ter uma carta tão absurda pra né, gerar esse contra-ataque contra o Eternatus para deixar o jogo um pouco equilibrado. É uma carta extremamente desequilibrada se você considerar apenas Zapdos contra Eternatus, mas se você considerar o meta como um todo, é uma carta que tecnicamente parece que faz até um pouco mais de sentido diante do que o meta virou, né? Os Pokémons psíquicos agora vão ficar muito fortes e a resposta automática deles é o tipo noturno, e o tipo noturno, o Eternatus, sempre foi forte desde quando saiu. Falo tudo isso porque o Sr. Zapdos de Galar tem uma habilidade de instinto de luta que para cada Pokémon V ele paga uma energia incolor a menos para atacar. O que não tem problema, em vários decks você consegue dar essa manutenção e forçar ele a usar as 4 energias para atacar com 170. A não ser que você seja um Eternatus, porque o próprio Eternatus já é um Pokémon V. Se o Eternatus usou um Crobat, com 2 energias o Zapdos está atacando, mas normalmente não é a realidade do Eternatus. O Eternatus vai ter 3 Pokémon V em jogo, e com 3 Pokémon V em jogo, aí a gente tá falando de um ataque por uma simples energia de luta para causar 170 de dano, que na fraqueza vira 340, que é exatamente a vida do Eternatus VMAX. Não, tio Sam, tá bem tranquilo, porque eu posso usar o Weakness Energy, né? O Eternatus já usa o Weakness Energy por causa do urso e tudo mais, então tá bem tranquilo. Aí entra a parte que eu falo que quando é uma direta, é porque é uma direta mesmo, sabe? É bem o ataque, antes de causar o dano, ele descarta uma energia especial do Pokémon ativo do oponente. Então, a não ser que o Eternatus tenha 2 Weakness Energy, a Weakness Energy que tá ligada nele, você vai descartar e vai conseguir causar o dano. Então, não tem como aqui pra mim, quase no pódio, Zapdos V. Vamos lá para a quarta colocação, agora vamos para o Moltres, amigo de Galar. Moltres já chega, o Zapdos tá ali contra o Eternatus, o Moltres chega assim, cumprimentando o Eternatus. O Eternatus ele tem um certo problema de às vezes falhar em energia do turno, e o Moltres de Galar ele tem uma habilidade que Asas de Fogaréu busca a energia da pilha de descarte. Então, mais pro final da partida, você não precisa montar um Super Eternatus com 2 energias para causar 270 de dano em um Pokémon que você precisava para comprar 2 prêmios. Às vezes o 190 de dano do Moltres, que é um dano bem chave, né? Ele consegue ali, né, levar Reatran, ele consegue levar Crobat, ele consegue levar quem tem 170, quem tem 160. Ele vai levar essa galera do setup todo aí com esse ataque. Então o Giovanni mais ele é prêmio garantido. E ele você pode ignorar, porque a energia no Eternatus é um problema muito sério. Então você pode manter a energia do turno, não tem aceleração, sempre ali no turno do Eternatus. E enquanto os seus Pokémon vão indo embora, você precisou descartar uma energia, você foi levando martelos do seu oponente, o Moltres vai puxando a parte dele, até ter 3 energias e poder causar 190 de dano e 30 nele mesmo. Então eu acho que chega muito bem, fora que que Pokémon maravilhoso, né? Que é o Moltres de Galar aí. Tem a versão aqui que é tecnicamente, cara, assim, a carta mais bonita que eu já vi, acho, do tipo noturno. É uma carta muito bonita, muito maravilhosa. Até a full art dele também, sabe? Todas as artes desse Pokémon ficaram belas. Então acho que ele chega jogando muito bem, porque por mais que tenha os Zapdos que chega na coleção, os Zapdos vai acabar com o Eternatus. O Eternatus não está sendo eliminado com os Zapdos. Então o Moltres chega para ajudar muito os Zapdos, então se coloca muito bem aí nessa situação. Agora vamos para o pódio da nossa coleção. Algumas situações aí, né, que eu acho que são bem tétis. Eu queria falar um pouco mais das menções honrosas aqui.
Cara, Blissey eu acho que é um deck que tá rodando um pouquinho bem, interessante essa carta. O Liepard vai ser sempre uma opção pra você tirar uma ferramenta-chave e talvez uma cópia do Eternatus em algumas situações ali pra você não perder o dano. Esse combo de Blaziken VMAX com Zeraora eu acho que é um combo interessante de golpe fluido, mas parece ser muito atrás ainda do que o Inteleon golpe fluido com o Urshifu golpe fluido pode ser. Spiritomb é uma resposta automática contra a Festa Maluca. Cresselia uma baita aceleradora de energias aí para o tipo psíquico. Gardevoir pode comprar aí algumas cartas, é tipo uma espada intrépida levemente melhorado ou piorado, já que o espada intrépida é básico, esse daqui é estágio 2, pode ser que tenha um ataque até interessante. A gente tem convicção da Karen, que pode aí, né, tipo, pra golpe decisivo, apesar de golpe decisivo não tá rodando muito bem, é a melhor carta que sai, na minha opinião, desse estilo de batalha aqui, pra você aumentar um dano, pegar o oponente de surpresa. Temos a trilha para o Kumi, que para os Pokémon, né, uma carta que quando saiu lá no Japão, que tem uma diferença, né, essa coleção ela é feita de 3 coleções japonesas. Quando saiu a coleção que tinha o trilho para o Kumi lá no Japão, o meta deu, assim, uma assustada com esse estádio, porque os decks simplesmente pararam de jogar, todo mundo teve que lidar com esse estádio, aceitar o estádio. O estádio era um baita de um game changer, então não tinha o que fazer aqui. A gente tem Flannery, que é uma opção de tirar energia especial, sempre vai jogar quando a gente tem esse tipo de opção. Estádio. Saturnino pode ser uma opção também direta contra Eternatus, mas dá uma limpada ali no banco do oponente se ele tem muito Pokémon, um setup muito grande, como por exemplo o próprio Inteleon, né? Cheio de Inteleon, cheio de Urshifus. É um robusto, é uma coisinha simpática ali, dependendo se o deck do oponente não tem aceleração de energia. A gente tem as próprias energias de cada um dos tipos, é uma coisa que joga muito bem. E a gente tem o Cemitério Antigo, que vai colocar marcadores de dano, vai ajudar bastante o tipo psíquico. Essas energias, elas valem como qualquer energia, tá? Então é uma coisa bem interessante. O Berrante Retumbante volta um Pokémon da pilha de descarte, então você ganha um novo alvo para Giovanni. A gente tem o Calyrex VMAX aqui, psíquico, que também tem uma aceleração de energia brutal com Draw Power, com a sua habilidade, e um ataque que é relativamente interessante. Não a primeira vez que usa, mas a segunda vez é muito bom. E agora vamos entrar no nosso top 3, que eu acho que eu falei de todas as cartas que pelo menos estão aqui, mas agora é a nossa medalha de bronze, medalha de prata e medalha de ouro. Bronze, na minha opinião, vai para Berrante Retumbante. É uma carta que chega para deixar o Arceus no lugar onde ele já estava. Parece que Arceus de Alga Pau que Zacian vai seguir sendo o melhor deck do formato até a sua rotação. O Arceus, ele chega nessa briga que a gente tá falando de tipos aqui, o pessoal tá ali brigando muito no Tier 1, né? Um deck ganha de outro, que ganha de outro, mas perde pra esse, e esse que ele perde, perde pro outro. E o Berrante Retumbante serve pra todos os decks, claro, né? Um combo meio assim, né? Berrante Retumbante traz um Pokémon que dá 2 prêmios pro banco, e aí você pega da Giovanni nele e às vezes finaliza a partida. Não adianta o oponente tentar controlar e falar assim, bom, não tem nada em campo que ele ganhe a partida. Aí o Berrante muda essa história, você pega, tem sim, traz o Dedenne do cara de volta, traz o Crobat de volta e põe em campo, pega os 2 prêmios, tira ele ali da situação. Então, game changer total, carta que traz reviravoltas no Pokémon do CG, tipo de carta que traz entretenimento, traz assim, sabe, virada, é muito bom esse tipo de carta. Então, é um item fácil aí de jogar, golpe fluido, mas golpe fluido assim, só pela amizade, né? Só pela amizade, porque não significa nada essa carta. Ela apenas pode ser buscada dentro dos golpes dos decks de golpe fluido, quando eles querem buscar o golpe fluido. Lembrando que essa daqui a gente tá vendo a carta dourada, mas tem a versão simplona dela, humilde, tá? Que deve valer aí bem, tá? Deve estar bem barato. E é uma carta que tá no top 3. Então, do top 3, a gente tá vendo aí cartas que jogam muito, muito, então aí um dígito deve custar essa carta, entendeu? Daqui a um tempo vai custar se pá centavos, então fiquem de olho, Berrante Retumbante, medalha de bronze aqui no nosso top 10 para Reinado Arrepiante. E a nossa medalha de prata, trilha para o Kumi, onde para todo Pokémon em jogo com caixa de regra não tem habilidade, o seu e do oponente. O que é uma coisa muito interessante, porque mesmo que o seu deck tenha Pokémon com caixa de texto, né, com regras aí, Pokémon V, Pokémon GX, todos esses aí são exemplos que tem caixa de regras. Ele tem uma parte competitiva que é meio que um egoísmo. Você pode baixar suas cartas, faça o seu Dedenne, faça o seu Crobat e baixe a sua trilha para o Kumi. O problema agora é do seu oponente. O problema é dele, que o Dedenne dele agora não funciona, o Crobat dele não funciona.
Então a gente tem algumas habilidades aí, como, né, a própria habilidade do Calyrex aqui, se ele tá precisando dessa aceleração de energia, se ele tá precisando da habilidade do Eternatus. Bom, isso daí vai parar, beleza? Se é uma carta ultra rara, ou se tem caixa de regras, caixa de regra é ter Estrela Prisma, tem caixa de regra, tudo que tem aquela caixinha lá pra explicar alguma coisa, que foge de ser uma carta normal. A Gardevoir tem alguma regra? Não, é uma carta que você pode ter 4, perdeu, dá um prêmio. Então aqui tem uma regra, poxa, porque quando é nocauteado, o VMAX pega 3 cartas. Então sempre que tem uma explicação na carta, essa caixa de regra aqui, tá? Regra VMAX, aqui a gente tem a regra V. Então sempre que tem aí, aqui eu não tenho nenhuma Estrela Prisma, mas teria ali, é esse tipo de caixinha aí de regra, tá? Que tá falando essa carta. Então é um estádio, assim, que ele limita muitas coisas e ele transforma o meta. Ele chega pra ser meta changer e deixa você naquela situação de... ou você joga com trilha para o cume, ou enquanto não acontece a rotação, você vai de maré caótica para tentar parar o trilha para o cume do oponente, porque senão você vai estar ferrado. Eu acho que em pouquíssimas situações você vai ter um deck onde você ignora completamente a trilha para o cume. O que é ótimo, porque Reinado Arrepiante é um pouco fantasma, é um pouco neve, então eu gosto muito de ver que o estádio da neve vai jogar demais. Inclusive, vamos ver se vai ter uma versão dourada dele, porque no momento a gente tem só as versões simples. Eu acho que os dois estádios aqui são bem da hora. O estádio aqui seria mais pro lado fantasma, né, o cemitério antigo, mas ele é um pouquinho, né, joga bem menos competitivamente falando do que o Trilha para o Cume, já que esse vídeo é um vídeo para falar das melhores cartas do competitivo. Bom, tudo aqui chega muito bem, essa é uma coleção baita, coleção de suporte, mas o deck que chega como Tier 1 e chega com uma carta que pode ser suporte, pode ser tudo, é a carta principal da coleção aqui também, na capa e tudo mais. Pra mim não tem como, medalha de ouro. O primeiro lugar vai pra Calyrex, Cavaleiro Espectral VMAX. 320 vida, tem um problema também nessa carta. Fraqueza a Noturno, apenas, tá? Na minha opinião, apenas isso. Porque ele provavelmente vai ficar vivo e ele tem uma habilidade estacável. Então pra cada Calyrex VMAX que você tem em campo, você vai usar ela mais vezes. Então, normalmente você pode colocar 4 cavalos, 4 VMAX, então você vai acabar querendo jogar com todos eles. Portão do Submundo, sempre que tem esse tipo de habilidade no jogo, é sempre forte. Da última vez a gente teve 0 Hora GX, Zoroark GX, que foi de uma forma assim, muito forte, né? Mas era um pouco mais fácil, porque descartava uma carta da mão. Aqui não, aqui você precisa da energia psíquica, né? Mas se você pega a energia psíquica da mão e liga em um Pokémon psíquico do seu banco, então isso não é considerado a energia do turno, você pode acelerar. E para cada Calyrex VMAX você acelera de novo e ainda tem a energia do turno. Cada vez que você faz isso, você compra 2 cartas. Então você começa até aqueles turnos que você tá comprando 5 cartas, 7 cartas, 9 cartas e dificilmente você não acha o recurso que você tanto quer. Não tem energia? Olha só, aqui é uma carta que, se não é energia, pegou um item. Beleza, o item busca energia, a energia já tirou uma carta a mais do deck, já compra mais 2 cartas do deck, já acelera. E aí, pra fechar com chave de ouro, seu ataque, Assombração Max, 10 de dano mais. Nossa, tio, mas só 10 de dano, esse ataque é bom mesmo? Causa 30 de dano pra cada energia psíquica ligada em todos os seus Pokémon. Então, aqui você monta o Calyrex, ele normalmente não é nocauteado e no próximo turno o ataque dele só cresce. E você começa a ficar naquele range ali de se o oponente não tá lidando muito bem com a sua estratégia, se ele não tá respondendo com nada, você começa a entrar naquela zona de bater 300 mais. E com 300 mais você não cauteia qualquer coisa do jogo. E aí, pro seu oponente responder algo, você comprando o deck todo, achando o Ordem de Chefia, vira assim um negócio maluco. Claro que ele vai ter aí, né, como seu amigo fiel os Ápidos para tentar jogar essa partida aí contra os decks noturnos, que a maioria deles vai ter fraqueza a lutador, mas ainda é uma partida bastante problemática. Mas de todos os arquétipos novos que surgem dessa coleção, eu acho que o único que chega para brigar firme e forte entre os melhores decks do formato é o Calyrex Cavaleiro Espectral VMAX. O resto vai ser cartas que dessa coleção vão surgir como suporte para melhorar os decks anteriores, que eu acho que continuam sendo como Victini VMAX. Eu não coloquei a Rapidash aqui, mas poderia colocar, apenas porque a Rapidash sai nessa coleção, mas ela já tinha saído como promo, então eu acho que ela não entra muito como uma coisa bem legal pra gente colocar aqui, sabe?
Então, a gente tem tudo isso daí, eu acho que joga muito bem, vai auxiliar. Urshifu continua sendo muito bem com auxílios dessa coleção. Arceus continua sendo muito bom com auxílios dessa coleção. Eternatus continua sendo muito bom com auxílios dessa coleção. Victini, talvez eu esteja esquecendo de algum, mas Lucario meu meta, eu acho que tá muito bem posicionado no meta. E depois a gente começa a ter ali um Tier 1,5, Tier 2, que ainda eu acho que vai poder jogar bem, mas é uma coleção interessantíssima para quem gosta do Pokémon TCG competitivo, tá? Galera, espero que vocês tenham gostado do meu top 10, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever. Se você discorda dele, ou discorda totalmente, ou quer colocar suas cartas aí, coloque nos comentários. Se você acha que as cartas que você gostou da coleção não estão nessa lista, coloca aí também. Vamos que vamos. Muito obrigado por assistirem até aqui, tá? Fiquem com Deus, bebam água, manda uma mensagem positiva para alguém que você gosta. Quer comprar as cartas de Reinado Arrepiante? Todas elas já estão disponíveis na Playground Games, patrocinadora do nosso canal, patrocinadora desse vídeo. O link vai estar na descrição, 100% confiável, nem estressa. Será que dá pra comprar na internet? Pode comprar sem estresse nenhum. Usa o cupom TIOSAM pra ganhar 5% de desconto. Os caras enviam pra todo o Brasil. Se quiser uma carta autografada minha, pede pra Playground, que a Playground manda junto com o seu pedido, tá bom? Beijão, muito obrigado por assistirem até aqui. Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais, é nóis!